É fácil compreender a razão pela qual, ao longo da nossa história, os macacos têm sido objeto das nossas projeções e, portanto, da nossa adoração, admiração e, por vezes, irrisão. Os seus hábitos sociais, aparência física, desenvolvimento cerebral, comportamentos e talentos fizeram com que a comparação conosco fosse tentadora e adequada. Existem quase todos os padrões principais de organização social no mundo dos macacos, do Novo e do Velho Mundo, dos símios inferiores, gabões, e dos grandes símios, orangotangos, gorilas, chimpanzés e bonobos. Até há pouco tempo, assumimos que os primatas eram os únicos a ter a capacidade de inventar e manipular utensílios, ou demonstrar emoções como a empatia. Identificamo-nos com um pequeno macaco, sob a lua cheia, na selva amazônica, a gritar melancolicamente no topo das árvores, em busca de um companheiro para a vida. E, no entanto, balançando-se para fora da sombra da árvore ancestral da humanidade, o macaco relaciona-se com as fantasias ambivalentes e com imagens da nossa origem animal. Relaciona-se tanto com a sua perfeição imaculada, tão romanceada, como com a hilaridade natural e ridícula dos instintos e palhaçadas da nossa mente macaca. Os macacos, os seres travessos que ainda assim buscam um código de conduta, como os 3 macacos místicos que não ouvem o mal, não falam do mal e não veem o mal, e personificam o dilema da humanidade, dividido entre a amoralidade e a literalidade, da expressão instintiva e o impulso para uma evolução social e emocional. Imortalizado nos mitos maias, por ter sido a única criatura a sobreviver à destruição da criação pelos deuses, venerado no Antigo Egito como Thoth, amigo dos mortos e o espírito da sabedoria por detrás do faraó, elevado na Índia como Hanuman, de mandíbula forte, o guerreiro desarmado e perfeito, filho do vento que move montanhas. Em muitas culturas antigas, o macaco, esperto e impudico, reinava de forma suprema. Mas à medida que o macaco foi povoando as savanas teológicas, judaico-cristãs e islâmicas, a imagem assumiu as projeções da luxúria, ganância e perniciosidade da humanidade, tornando-se assim na perversão da obra de Deus. Um bestiário do século XII opinou que, enquanto o macaco no seu todo é vergonhoso, os seus rabos são realmente excessivamente vergonhosos e horríveis. Na Idade Média, Satanás era descrito como Simiadei, o macaco de Deus, e a arte cristã representava muitas vezes esse demônio com um rabo vergonhoso, aparentemente muito atraente para as bruxas, e como um macaco. Na imagem mais degradante, um macaco com uma maçã na boca significava a queda do homem. Na era moderna, enquanto as hordas primitivas vagueavam pela paisagem da descoberta científica e da psicanálise, a imagem do macaco manteve-se dividida, mas algo suavizada, vindo até a representar a verdade e a iluminação sóbrias da teoria da evolução, e funcionando como um psicopompo psicológico perante o lado descontente e primitivo da civilização e da psique humanas. Ainda com tons dominantes ambivalentes de repressão versus liberdade de expressão e com novos aspectos íntimos de uma cultura patriarcal que enlouqueceu. E os humanos não são o produto final da evolução dos grandes símios. Cada espécie de entre os Hominidae evoluiu na sua direção distinta, embora todos partilhem os mesmos antepassados, o que é reforçado pelas máscaras impressionantes do povo Makonde africano. Em contraste com a trajetória do Ocidente, a história budista do século XVI, Viagem ao Oeste ou Macaco, conta as aventuras de um macaco que finalmente se tornou um deus,
sendo sempre um aborrecimento para o homem e para os deuses, prejudicado por bebedeiras, idiotice e pretensionismo, mas ainda assim em busca de sabedoria. O macaco usa os seus poderes de vigarice, perseverança e ânimo de viver para alcançar a imortalidade e até um lugar vitalício no panteão chinês, como deus da luta vitoriosa, tal como seu primo, o enganador Hermes, deus dos mágicos e das transformações da alquimia. O macaco trata-nos como patetas, mas enquanto personificação da atividade instintiva, traz também enormes vantagens. O corpo transformado de um macaco casa com a mente humana. A mente é um macaco, isto é, a profunda verdade. Yu Shen-en, Viagem do Oeste, ou Macaco.